Planeta Economia Business, com Reinaldo Cafeú. Olá, amigos da Abracan, o Planeta Business quer falar um pouquinho sobre o cenário da economia daqui para frente. Evidentemente que nós, quando imaginávamos o crescimento da economia para esse ano, algumas variáveis estavam fora do radar. Entre elas, esse problema geopolítico do exterior e, aqui em nível local, uma variável preocupava e continua preocupando, que é a questão da sucessão presidencial, mas ninguém imaginava que nós teríamos um mês de maio tão tumultuado como nós tivemos. E todos se recordam que o mês de maio foi marcado pela greve dos caminhoneiros, aquela paralisação. E agora nós temos números para dimensionar o estrago que trouxe essa greve para a nossa economia. O Banco Central publicou recentemente o resultado do IBC-BR, que é o índice do Banco Central, BR de Brasil, que é, na verdade, um valor simulado, né? O desempenho da economia, medido, por exemplo, pelo Produto Interno Bruto, é feito pelo IBGE. Isso nós vamos saber daqui a algum tempo, mas o Banco Central tem mecanismos para ter uma prévia. Ele olha o lado da oferta da economia e também o nível de arrecadação tributária. E o IBC-BR veio negativo em 3,34%. A crise de abastecimento forçou o mercado a trabalhar cerca de 20 dias só no mês. Aqueles que tinham estoques não conseguiram a reposição, venderam menos. Então nós tivemos aí, vamos dizer, vários setores tendo problema. Daqui a pouco, inclusive, vou passar um gráfico para vocês mostrando esse estrago. De janeiro a maio, o IBC-BR ainda é positivo, 0,73%. E em 12 meses, também positivo, 1,13%. Mas é evidente que esse péssimo resultado do mês de maio vai ter reflexo no ano fechado de 2018. Mas antes da gente falar um pouco da previsão para esse ano, dê uma olhadinha no nosso gráfico aqui. A produção industrial, que tinha crescido 0,8% no mês de abril, caiu assustadoramente no mês de maio, fruto desse problema com os caminhoneiros, uma queda de 10,9%. O varejo, que havia crescido 0,7% no mês de abril, apresentou queda também de 0,6%, mais modesto do que a produção industrial, mais importante. Lembrando que o mês de maio é uma data importante para o varejo, você tem o Dia das Mães, que é a segunda data mais importante para o comércio. Ora, ele ficou negativo é que realmente a greve dos caminhoneiros trouxe consequências desastrosas para o setor. O setor de serviços como um todo, depois de ter aumentado 1,1%, acabou caindo 3,8%. Lembrando que o comércio e serviços que compõem o setor terciário da economia, os dois representam 70% do produto interno bruto. Ora, se esse setor não vai bem, o PIB cai na proporção de 70%. Então, outro estrago aí. O que nos preocupa é que o nível de investimento também observou queda. Nós estamos com uma alta de investimento de 2,4% no mês de abril e passou a ter uma queda agora de 11,3%, ou seja, uma queda expressiva no nível de investimento, o que prejudicará ali na frente. Além disso, a inflação repicou, saímos de uma inflação de 0,4% no mês de abril para uma inflação de 1,26%. Claro que é uma preocupação, mas sabemos que foi pontual. Isso vai também refletir nos outros indicadores e ao longo do ano ainda teremos dentro da meta a inflação, mas não tenha dúvida que é um problema aí a ser trabalhado. E tudo isso abalou a confiança tanto do investidor, do empresário, como do consumidor. Do empresário está em 90 pontos, estava em quase 93 pontos no mês de abril, e do consumidor caiu para 82 pontos, diante de 87 pontos no mês de abril. No início do ano, o gráfico da confiança, tanto do empresário, do investidor, como do consumidor, era ascendente, e agora ela está descendente. O que isso tudo está indicando para nós? Menor crescimento, o desemprego vai continuar ainda elevado, com desemprego ainda alto, vai ter menor arrecadação tributária e o governo vai ter muita dificuldade para fechar suas contas esse ano e vai aumentar a relação dívida-PIB. Por dois aspectos. A dívida cresce porque arrecada menos e o governo continua gastando mais do que arrecada. E a dívida com o PIB cresce ainda mais porque o PIB fica menor do que se esperava. Quando você faz a divisão, essa correlação acaba mudando.
Isso indica que nós devemos fazer um novo planejamento daqui para frente. O Boletim Focus, que é uma sondagem daquilo que acontece no mercado, já aponta para uma inflação que estava abaixo de 4% para uma inflação acima de 4% no ano fechado, 4,15%, explicado pelo repique que nós tivemos da inflação, tanto no mês de maio como no mês de junho. Mas vai estar dentro da meta fixada pelo governo, que é de 4,5%. De qualquer maneira, joga uma pressão nos preços para 2019. Isso não é bom, o que pode indicar lá na frente a necessidade de uma revisão da taxa de juros básica, que, por sinal, o mercado ainda mantém uma previsão para esse ano de 6,5%. Haveria espaço para uma redução se a inflação não tivesse tido uma crescida. De qualquer maneira, pode ser uma aposta de uma mexida nos juros, mas a virada do ano deve virar mesmo no patamar atual de 6,5%. E o crescimento da economia, que já foi de 3 a projeção, caiu para 2,5%, muitos trabalhavam com 2,2%, caiu para 2%, bateu 1,8% e agora a média do mercado aponta para um crescimento desse ano de 1,5%. Até o Fundo Monetário Internacional, o próprio Banco Central, estão fazendo revisões e colocando esse patamar abaixo de 2%. E nós aqui da Abracan estamos preocupados com a cotação do dólar. Obviamente que nós vamos ter ainda oscilações, a volatilidade ainda tomou conta, todos sabem que o Banco Central intervém quando há um desarranjo, quando a coisa fica muito forte, uma oscilação muito pesada, mas ela deve se ajustar em torno de 3,70 na virada do ano. Claro que a questão do câmbio tem derrubado todos os economistas e todos os analistas. Nós temos aí um embate político, com o fim da Copa, a coisa vai ficar mais forte, dependendo de quem esteja à frente, dependendo do discurso, do modelo econômico, isso vai trazer mais ou menos nervosismo para o mercado. Já vi projeções de R$ 5,50 nesse período. Eu fiz a atualização do dólar de 2002, quando teve o efeito Lula, que estava em 4, chegamos a algo próximo a R$ 10,60 agora. Veja o estresse que nós já passamos no câmbio nesse período. Vamos flutuar em torno aí dos R$ 4,00 e, como eu disse, só vamos sentir mais a oscilação do dólar à medida que haja um crescimento dele ou desse ou daquele candidato à sucessão presidencial. Discursos mais populistas, mais imediatistas, câmbio mais nervoso. Discursos mais estruturantes, reformistas, dólar mais comportado. Isso, as pesquisas é que vão dar o tom. E claro que esses que estiverem à frente, à medida que também que divulguem seus planos de governo, notadamente o modelo econômico, isso pode ser também um bom indicador, um bom parâmetro para a gente avaliar se efetivamente nós estamos no caminho certo. Bom, esse é o panorama econômico. Evidentemente que muitas coisas vão mudar e nós voltaremos a conversar com vocês nas nossas próximas participações. Abracan e Planeta Business, uma parceria de sucesso.